a mulher de Urias. Essa é a personagem desse episódio que nós vamos conversar essa manhã. A mulher de Urias, conhecida como Batseba. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, eu vou ler todos os versículos. São 31 versículos, irmãos, então segura na minha mão e vamos juntos, tá bom? Diz assim o texto, acompanhem comigo. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso, ele merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto ele agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso, Davi, não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã então respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou.
E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros então lhe perguntaram: por que você age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, você se levanta e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi então consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade, conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade, a conquistou, e a seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército a Jerusalém. Esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por esta palavra. Difícil ler este texto, Senhor. É difícil quando os nossos olhos se cegam diante da nossa realidade caída, mas é esperançoso sabermos que o Senhor vem até nós e abre os nossos olhos, revela o nosso pecado, a nossa imundícia e livra-nos de quem somos, homens caídos, pecadores, que causam dor, mal. Obrigado por esse texto que nos faz compreender que apesar de situações difíceis da vida, trágicas, fora do nosso controle, a nossa redenção não está nas nossas mãos, mas na mão daquele que entregou a sua própria vida por nós. Fala conosco esta manhã, é assim que oramos, em nome de Jesus. Dia 11 de setembro de 2001 foi um dia muito marcante para toda a humanidade. Eu não sei se você se lembra do que aconteceu nessa data, mas eu tinha quase 20 anos quando estava vendo as notícias pelo jornal de um ataque terrorista da Al-Qaeda. Eles sequestraram 2 aviões e lançaram esses aviões sobre 2 torres nos Estados Unidos, World Trade Center, as famosas Torres Gêmeas. Uma tragédia. O segundo ataque, o segundo avião que atacou aquelas torres, ele alcançou as torres em rede nacional. Todos estavam vendo, porque o primeiro avião já tinha causado um grande estrago, então toda a mídia, toda a televisão, o mundo parou os seus olhos para olhar para aquela desgraça que estava acontecendo. E quando se olhava para aquilo, como se não fosse o bastante, um segundo acidente, um segundo avião alcançou aquelas torres e destruiu aquele lugar. Nem sempre há razões para a gente levantar de manhã, meus irmãos, e suspeitar que uma tragédia vai acontecer nas nossas vidas, não é mesmo? Às vezes a gente levanta de manhã
despede dos nossos filhos, beija, toma café, a gente se lança até as nossas tarefas, e quando a gente está na marginal, um carro bate, um motoqueiro a gente atropela, uma pessoa cai na nossa frente porque um motoqueiro sofreu um acidente e a gente vê aquela tragédia. Nem sempre a gente acredita que vai sair de casa e vai trabalhar, e quando chegar lá o RH vai nos chamar e falar assim: olha, hoje é o seu último dia de trabalho. E a gente até sonhava com uma promoção. Como assim? Meu último dia de trabalho? E as minhas contas? E as minhas responsabilidades? Quem vai pagar o convênio dos meus filhos? Nem sempre a gente levanta pela manhã suspeitando que vai ter um diagnóstico difícil, uma doença que a gente vai ter que enfrentar. Nem sempre a gente imagina que o cônjuge vai chegar até nós e vai pedir o divórcio. De repente parece que no meio da nossa vida comum existem coisas, quando a família vai bem, quando às vezes a gente acha que o trabalho vai bem, quando tudo parece que vai bem, os negócios vão bem, a igreja vai bem, parece que de repente detona-se uma bomba. Um avião vem e se choca conosco e parece então que o mundo foge dos nossos pés. É isso que está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler. Existe uma história de tragédia acontecendo aqui. E talvez esse seja o sermão mais difícil que eu vou ter que pregar para você, especialmente pelo período da história que nós estamos vivendo. E você vai entender as razões pelas quais eu estou falando isso para você. Mas deixa eu te contextualizar sobre que tragédias que nós vamos experimentar hoje nesse sermão. Uma terrível cadeia de eventos, de um adultério para um homem, um estupro de uma mulher, uma gravidez indesejada, fruto de uma violência sexual, engano, homicídio, uma tragédia familiar, filhos morrem, juízo de Deus. E quando a gente olha para essa história, a gente olha para nós e fala assim: puxa, talvez não nessa proporção, mas eu estou experimentando também uma tragédia. Como é que a gente lida com situações fora do nosso controle? Como eu e você, à luz daquilo que devotamos, a quem servimos, lidamos com circunstâncias difíceis da vida que não estão no nosso domínio, que não estão no nosso controle? A gente vai olhar para a história de uma mulher chamada Batseba. Deixa eu te contextualizar um pouco quem é essa personagem nessa história, porque ela é tão pouco citada. Mas é curioso a gente olhar para o Evangelho de Mateus e ver que essa mulher, o evangelista, ele fez questão de citá-la. Por que razões ela é citada por Mateus? Por que razões ela é citada como a mulher de Urias? A verdade é que essa mulher era uma mulher fiel e temente a Deus, irmãos. Batseba era casada com um dos valentes de Davi. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a história de Davi, mas houve uma época que nós lemos e conversamos já aqui, no final do livro de Juízes, quando o povo não tinha um rei, e eles faziam tudo aquilo que era agradável aos seus olhos. Existe um período na história que o povo estava sem direção, então eles, desejando que houvesse um rei que os guiasse, eles pedem a Deus um rei, e eles escolhem Saul. Deus rejeita esse rei, embora ele seja ungido, e escolhe um rei. Ele, o Senhor Deus, escolhe um rei para a sua nação, o rei Davi. E esse homem, ele é ungido ao Senhor, ele é consagrado ainda quando estava no meio da sua família, cuidando de ovelhas. Um homem simples, um jovem simples, é consagrado como rei de Israel. Mas até chegar ao trono, ele enfrentou uma série de desafios, porque a vaidade
o egoísmo, a inveja de Saul dominou o seu coração a ponto de perseguir Davi e desejar matá-lo. Davi, por várias vezes, um homem escolhido por Deus, segundo o seu coração, teve que fugir e lutar pela sua sobrevivência. E ao longo dessa luta, ele encontrou alguns homens valentes, guerreiros, que foram chamados dos valentes de Davi, o exército pessoal daquele homem. Entre esses homens, esses valentes, esses guerreiros, havia um homem chamado Urias. Urias não era um hebreu, não era do povo da aliança, era um hitita. Era um homem que vivia em uma outra realidade de fé, de uma outra realidade geográfica. Antigamente, naquela época, os povos tinham deuses segundo a geografia dos seus lugares. Havia um Deus para cada povo, para cada cidade onde eles estavam. Com certeza, os hititas, o Eteu, Urias, tinha um outro Deus até ter se encontrado com Davi. E esse homem foi um homem leal, um homem que deu a sua própria vida para lutar as guerras de Davi e defender a sua vida. E um homem que decidiu romper com o seu povo, romper com a sua identidade local, com o seu Deus, para viver essa nova realidade. Um amor reset por Davi, comprometido, sacrificial, capaz de colocar a sua própria vida em risco pela vida de um rei. Esse homem, Urias, se casou com uma mulher chamada Batseba. Se você olhar um pouquinho anterior a esse capítulo que nós lemos, no capítulo de número 11, você vai perceber no versículo de número 3, no finalzinho do versículo, quando Davi pergunta aos homens quem era essa mulher, os homens respondem para ele: é Batseba, filha de Eliã, ela é mulher de Urias, o hitita. Capítulo 11, versículo de número 3. A gente não sabe ao certo se Batseba era uma hitita também, ou se era do povo da aliança. Eu acredito fielmente que essa mulher era parte do povo de Deus, porque, de acordo com a história, ela era neta de um homem chamado Aitofel. Aitofel era da tribo de Judá. Esse homem era um homem que também devotou a sua vida a Davi. Dá uma olhadinha no capítulo de número 16 e dá uma olhadinha lá no versículo de número 23 desse texto. Você vai ver quem era esse homem, Aitofel. Um homem leal a Davi, conselheiro dele, um dos principais conselheiros. Naquela época, tanto Davi como Absalão, seu filho, consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Ou seja, essa mulher era casada com um homem leal ao rei, uma mulher temente ao seu marido, uma mulher que era neta de um homem que o rei e o seu filho, que também reinou por um período, eles consideravam as suas palavras como as palavras do próprio Deus. Uma família que era devota ao Senhor. E tem uma coisa interessante sobre essa mulher no versículo 2, que nós vamos ler, do capítulo 11. Uma tarde, essa mulher, de um dia comum da sua vida, ela estava se banhando no terraço da sua casa. Dá uma olhadinha no capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio, e ele do terraço viu uma mulher bonita que estava tomando banho. Deixa eu te explicar o que Batseba estava fazendo aqui, porque esse texto ele é tão mal interpretado. Ele é mal interpretado às vezes por pregadores e é mal interpretado por novelas que querem contar as histórias bíblicas, porque elas passam a ideia de que Batseba estava tomando banho no terraço da sua casa porque ela estava se insinuando para o rei. Isso não é verdade. Nem um texto objetivo do capítulo 11, nem todo o contexto da história traz essa informação para a gente.
Mas então por que Batseba estava se banhando? Lembra-se que eu disse para você que ela era uma mulher temente a Deus? Ela estava cumprindo aquilo que Levítico 15 dizia para as mulheres e também para os homens. Batseba estava se lavando após o seu período menstrual. Havia uma determinação na lei mosaica para que, depois desse período de 7 dias, as mulheres e também os homens, se por alguma razão eles tivessem fluxos de sangue, eles precisavam tomar banho. Era o chamado banho de purificação, que está lá em Levítico 15, depois você pode dar uma olhada. O que significa isso, Jefferson? Significa que essa mulher obedece à lei do Senhor. Essa mulher é temente a Deus e ela cumpre aquilo que Deus determinou e pediu ao seu povo. Não havia uma insinuação. Batseba não estava se aparecendo, se mostrando a sua beleza. Não, ela estava cumprindo aquilo que a lei diz. E mais um contexto para nós a respeito dessa mulher, do seu caráter, da sua dignidade. Nós vamos olhar para uma tragédia na sua vida, e nessa tragédia o seu marido morre. Mas como pessoas fiéis e tementes a Deus reagem quando desastres e tragédias acontecem? Dá uma olhadinha no versículo de número 26, do capítulo 11. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela não ficou feliz porque, deu certo o meu plano. Me insinuar para o rei foi nota 10. Não, essa mulher lamentou. Ela chorou profundamente porque o seu marido foi morto. Uma mulher, filha, neta, casada com homens leais, homens de Deus. Uma mulher que cumpre a palavra de Deus. E uma mulher que chora profundamente, leal a seu marido que havia sido morto pelo egoísmo e pelos desejos de um homem. Essa é Batseba, uma mulher marcada por circunstâncias difíceis, mas que não é a pessoa que está cúmplice de uma tragédia, cúmplice de uma relação equivocada, errada, uma tragédia sexual, mas uma mulher fiel e temente a Deus. Agora, pastor, o que aconteceu na vida dessa mulher que, fiel e temente a Deus, que lhe trouxe tragédias fora do seu controle? Porque coisas assim acontecem. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1 do capítulo de número 11. Do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver uma sequência muito triste, e talvez isso seja um gatilho para você essa manhã. Então, eu quero ser muito sensível ao tratar desse texto. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo nesses versículos. Samuel vai nos dizer que na primavera, versículo 1, em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que havia uma guerra acontecendo entre Israel e os amonitas, e era comum que os reis fossem à guerra junto com os seus exércitos. No entanto, Samuel faz questão de frisar para a gente que, logo depois de Davi, até o capítulo 10, ser um grande conquistador, conquistar todas as coisas mais impressionantes para o povo de Israel, agora ele resolve abaixar a sua guarda. Ele resolve fraquejar um pouquinho. Eu já fiz demais, eu sirvo a Deus há tanto tempo com fidelidade, dar uma descansadinha nas minhas disciplinas espirituais não vai fazer mal a ninguém. Então, Davi decide não ir à guerra, não fazer aquilo que era o seu papel, não fazer aquilo que era o seu dever. E então, quando ele faz isso, seus soldados vão, ele fica ocioso no seu templo. E aí ele acorda um dia e vai dar uma caminhada matinal, e aí ele olha pela janela e ele vê Batseba se banhando na sua casa. Do alto do seu palácio,
Davi tinha a condição de olhar toda a cidade de Jerusalém. Era uma vista privilegiada. Não era uma situação que Betseba sabia o momento em que o rei estaria na sua casa olhando pela janela. Não, porque pela regra, Davi não deveria estar ali. O seu dever não era estar ali. O seu dever não era esse. Betseba não sabia que o rei ia estar ocioso, que o rei deixou de cumprir aquilo que era o seu dever. Enquanto ele olha pela janela, ele avista Betseba. E quando ele avista aquilo que está no seu coração, aquilo que arde dentro de Davi, fez com que aquela situação revelasse o seu coração. Sabe chá de saquinho? Já tomou chá de saquinho? Aqueles chás que a gente coloca em água quente? Aquilo ali, irmãos, nada mais é do que quando nós somos expostos a águas quentes, aquele chazinho revela o que tem dentro dele, não é mesmo? Revela a essência, muda a cor da água. Quando nós somos expostos aos nossos dilemas, aos nossos pecados ocultos no nosso coração, que a gente vive maquiando, quando a gente é exposto ao calor das situações, quando a gente é exposto a águas quentes que vão testar a nossa fé, elas têm o poder de revelar quem somos, revelar o nosso coração. Davi não era um homem que se tornou adúltero, um homem que se tornou cobiçoso, um homem que avistou Betseba e a partir disso então botou em seu coração uma chama pelo pecado. Davi era um adúltero que tinha o adultério como sua inclinação pecaminosa. Davi era um pecador como eu e você, que vivemos escondendo quem somos, escondendo as nossas inclinações pecaminosas dia a dia, maquiando quem somos. Mas situações, elas fogem do nosso controle, às vezes para sofrermos, mas às vezes para revelar quem somos. E quando Davi olha aquela mulher do alto do templo, aquilo revelou o seu coração adúltero. E aí então ele chama os conselheiros, os homens que estavam, os mensageiros dele, e fala: quem é aquela mulher? Eles disseram: olha, é Betseba. Ela é mulher do seu amigo leal. Ela é mulher de Urias, o hitita. Ela é neta de Aitofel, seu conselheiro. Isso, quando Samuel cita para nós, significa que Samuel está dizendo o seguinte: cuidado, Davi, não deixa suas inclinações te enganarem. Lembra-se do teu dever, lembra-se dos mandamentos de Moisés, para que você não cobice a mulher do próximo. Lembre-se, Davi, que os mandamentos dizem que você não pode adulterar. Cuidado, Davi, suas inclinações não são um lugar seguro para você. Somente debaixo da graça de Deus você pode lidar com elas. Só que Davi ignorou isso. Então ele deu uma ordem para que aqueles homens fossem buscar Betseba, trouxessem Betseba até ele, para que ele então revelasse aquilo que havia de mais pior na sua concupiscência carnal. Aqueles homens vão até Betseba, e aí a gente costuma ouvir dizer por aí que ela ouviu o chamado do rei e aceitou e foi. Não, meu irmão. Sabe o que era mais provável que estava acontecendo aqui? Quando os homens estavam na guerra, era comum os reis chamarem as suas mulheres para dar a notícia de que seus maridos haviam morrido na guerra. Urias estava lutando as guerras de Davi. O seu valente estava lutando as suas guerras que ele deveria lutar. Então, quando muito provavelmente Betseba é chamada no templo, não é porque ela está concordando com os desejos promíscuos de Davi, é porque ela está imaginando que vai receber uma triste notícia, a de que seu marido havia morrido. Mas quando ela chega lá, ela é surpreendida. O texto vai nos dizer, dá uma olhadinha no capítulo 11, no versículo 4. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação.
O que o autor está dizendo para nós é que esse homem tem poder de mandar buscar aquela mulher, de trazê-la até a sua presença. E quando o texto continua, ele diz, ele se deitou. Em outras traduções tem uma palavra que eu acho muito melhor para esse texto. Ele a tomou. Ele tomou Betseba. E aqui está, ele se deitou com ela. Por que isso é importante? Em outros textos, onde nós vamos avistar uma relação sexual que é conjunta, que é entre um homem e uma mulher, e o texto vai nos dizer que eles se deitaram. Aqui o texto é claro em dizer para a gente, seja usando o verbo que nós temos na NVI, esse verbo deitou-se com ela, ou esse que talvez está na sua tradução, a tomou. O que o texto quer dizer para nós é que não houve consentimento dessa mulher. Essa mulher foi desposada por ser vítima de uma violência sexual. Betseba foi estuprada, é isso que eu estou querendo dizer para você. Coisas que fogem do nosso controle. Essa mulher não tinha condições em sua vulnerabilidade feminina, na sua vulnerabilidade social como mulher daquela época. Ela não tinha condições alguma de se socorrer diante da presença de um rei, que, como nós veremos, para conseguir o que ele quer, ele manda matar. Não é muito diferente da sociedade em que vivemos, não é? Homens se valendo de força e poder, executando o seu papel errado, violentam mulheres todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas eu advogo e atuo na área criminal. E o caso mais difícil que eu já me deparei na minha vida, esses dias eu fui conversar com os alunos do Colégio Batista de Vila Mariana, e um dos alunos me perguntou qual foi a situação mais difícil que você enfrentou na sua profissão. E a situação mais difícil que eu enfrentei foi ter que atuar como assistente de acusação, auxiliando a promotoria de justiça a enfrentar o caso de abuso sexual infantil dentro de uma instituição religiosa. Coisas assim acontecem, irmãos, no meio do povo de Deus. Coisas assim acontecem em uma sociedade afetada pela queda e pelo pecado. Mulheres são violentadas, crianças são violentadas todos os dias, nos ônibus que pegam, no metrô que pegam, às vezes até pelos seus próprios maridos, que cheira crente, tem título de rei de Israel, mas na verdade tem um coração promíscuo. E a realidade desse texto, ela fica mais enfática sobre essa atitude de Davi, porque ao longo do capítulo 11, por 12 vezes, o autor vai deixar claro para a gente que Davi é um homem que manda, que determina, que faz e acontece por quem ele é. Davi, ele dá ordens e os homens a cumprem. Portanto, essa mulher é vítima desse poder inescrupuloso desse homem. Quando ela se deita com esse homem, versículo de número 5, no final do versículo 4, depois que ele se deita com essa mulher, olha a continuidade final do versículo, ela voltou para casa. Sabe o que dá a ideia aqui? Que Davi se satisfez, realizou as suas obrigações masculinas, virou para aquela mulher e falou, vai embora. Pode voltar para sua casa, eu já consegui o que eu queria. Davi tratou essa mulher nesse momento apenas como um objeto de prazer. Ele a coisificou, ele a objetificou, ele ignorou seus valores, a sua dignidade. E é isso que a gente faz todos os dias como homens que não cumprem o seu papel, respeitando e cuidando das mulheres, como a Bíblia nos diz, sendo aptos e capazes de dar a nossa vida pela vida delas, como Cristo deu a sua vida pela vida da igreja. Davi simplesmente a descartou, apenas como um objeto para saciar suas próprias necessidades. Depois ela voltou para casa.
E a tragédia parece que não acaba. Essa mulher levantou de manhã para cumprir a palavra de Deus e não imaginou que seria vítima de uma violência sexual. Mas olha o versículo 5. A tragédia continua. Essa mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Se já não bastasse ter sido vítima de um estupro, agora essa mulher tem uma gravidez indesejada. Não era o filho do seu marido. Betseba não tinha filhos com Urias, mas agora está grávida, fruto de uma violência sexual, fruto de um homem que não é o seu marido. Agora, essa tragédia vai piorar, irmãos. Dá uma olhadinha a partir dos versículos 12 até, dos versículos 6 até o versículo 26, aliás, perdão. Esse rei que recebe a notícia dessa mulher violentada, ele tem uma ideia genial. Já sei o que eu vou fazer. Vou trazer o marido dela para cá e eu vou deixá-lo descansar na sua casa. Ele vai ter relações com essa mulher, e quando ele ter relações com essa mulher, o que vai acontecer? Todos vão achar que ela engravidou do seu marido, e está tudo bem. Só que Davi não contava com a lealdade desse homem à lei do Senhor. Quando Urias chega e Davi propõe isso para ele, Urias fala assim: eu não vou fazer isso. Porque o povo de Deus está lutando a guerra, está sem casa para dormir, a arca da aliança está lá, o povo está lutando as guerras de Deus, porque eu sou mais favorecido do que eles. Eu não vou dormir na minha casa, Davi, eu vou dormir aqui. Um rei que deveria modelar com um exemplo de fidelidade a Deus, modela com um exemplo de um coração pecador inescrupuloso, que toma o que não é seu, e é confrontado por um homem que não era do povo da aliança, que é mais fiel a Deus do que o próprio rei. Então Davi fica preocupado e diz: o que eu vou fazer? Já sei, outra ideia. Vou embebedá-lo, vou encher ele de cachaça, ele vai ficar bêbado, vai ficar com as pernas bambas, então ele vai voltar para casa e vai se deitar com a sua mulher. Urias se embebedou com Davi num jantar, mas ainda bêbado, ele era mais digno de que um rei são. Não voltou para casa. Eu e você somos assim como Davi, escondendo os nossos pecados, não é verdade, irmãos? A gente apaga as mensagens do WhatsApp para que as nossas esposas não vejam que tipo de conversas a gente vem tendo. A gente troca olhares com pessoas promíscuas simplesmente para alimentar os nossos desejos, as nossas satisfações, objetificando mulheres, a nossa, que nós devemos lealdade, e as outras que nós estamos flertando, porque acreditamos que é tudo sobre nós. E a gente fica desenvolvendo estratagemas, estratégias para esconder quem somos de fato. Só que deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Embora nós possamos ser cegos para o nosso pecado, Deus não é cego para a sua justiça. Essa mulher, ela também foi vítima não só desse movimento inescrupuloso de Davi com relação a si própria, mas também da violência, da maior maldade desse homem para com a sua família. Porque Urias não se deitou com a sua mulher, ele o sentenciou à morte, sem que ele soubesse. Ele mandou que uma carta pelo próprio Urias fosse enviada a Joabe no campo de guerra e disse para Joabe: coloque Urias no campo de batalha, no lugar mais vulnerável. Esse homem tem que morrer. A única forma que existe para que eu possa resolver o meu problema é criando mais problema, é fazendo mais desgraça, é fazendo mais tragédia. Joabe recebe a carta e eu acho que ele deve ter coçado a cabeça e diz: essa estratégia de guerra não é normal. Davi jamais proporia uma coisa dessa. Ele é um homem de guerra, ele sabe que essa não é uma estratégia que deveria ser seguida. A gente vai para a morte. Mas Joabe
faz o que o rei manda. Porque quando homens, julgando-se poderosos, maiores, mais fortes, impõem de forma cesarista o seu poder, eles acham que são donos de todas as verdades e razões. Donos, senhores, para gritar com as suas mulheres e com seus filhos, para gritar com seus funcionários, para gritar no trânsito quando alguém o fecha, porque eles são bons. Urias morre no campo de batalha, e de repente então a notícia chega até a família de Betseba, chega até Davi, e enquanto um rei diz para o mensageiro que traz a notícia da morte de Urias e de outros soldados, quanto esse rei diz o seguinte: o que são alguns homens na guerra, não é mesmo? Homens morrem na guerra. Não é normal isso acontecer? O que é um homenzinho na guerra? Falando sobre aquele homem que lutou suas guerras, deu sua vida por ele, enquanto um rei, cego pelo seu pecado, entende que os fins justificam os meios. Uma mulher fiel a Deus chora pela morte do seu marido e lamenta profundamente as tragédias que aconteceram na sua vida. Qual é a conclusão disso, Jefferson? Dessa tragédia? A conclusão é que Betseba é um exemplo de que nossa vida ordinária não é fácil, às vezes, irmão. E que na vida real, diferentemente da vida ideal que planejamos, haverão situações fora do nosso controle. E quando essas coisas acontecem, a verdade é que eu e você se julgamos incapazes de lidar com essas realidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se nesse momento da tua história ou da sua vida ordinária você está enfrentando uma situação, talvez numa outra proporção de que é de Betseba, uma tragédia também, e por acaso você está dia a dia pensando como essa mulher, talvez desolada pela violência sexual, por uma gravidez indesejada, assédios que passaram do limite ao ponto de levar a sua família à morte. Se essa mulher estava pensando que tudo estava acabado, deixa eu te mostrar que não. E que por isso hoje você pode ter esperança. Dá uma olhadinha no final do versículo 27 do capítulo 11. Depois de todas essas notícias tristes, o texto vai dizer a seguinte para a gente: passado o luto, Davi mandou que trouxessem outra ordem. Batseba para o palácio, e ela se tornou sua mulher. Ela teve que casar com seu abusador. Olha que coisa. Mas, olha como o autor termina. Olha essa conjunção adversativa tão importante para a gente. Mas, o que Davi fez desagradou o Senhor. Sabe o que significa aqui? A tragédia, as linhas escuras da vida estão sendo tecidas. Dor, tristeza e sofrimento. Mas quando Samuel termina a história dizendo, mas o que Davi fez desagradou o Senhor, o que Samuel está dizendo é que essa história trágica não estava fora do controle de Deus. Linhas escuras da nossa vida, elas podem nos levar a situações tão amargas, tão difíceis, que às vezes a gente pensa que está sozinho no meio do caos. Às vezes a gente pensa que a nossa tragédia é o fim da nossa vida. Mas a boa notícia para mim e para você é que Deus nunca perde o controle da história. E Ele tem o poder para desembaraçar nossas linhas escuras, escrevendo para nós uma nova história, para cada um do seu filho. Deus não estava ausente, Ele estava vendo, e o pecado de Davi o desagradou. Você não está sozinha, minha irmã, no seu casamento difícil. Você não está sozinho, meu irmão, no meio dessa turbulência, do caos do seu casamento.
Você não está sozinho quando o desemprego bate a sua porta, as contas se atrasam, o convênio precisa ser cancelado, os filhos precisam sair da escola particular. Você não está sozinho quando perde pessoas queridas e você não sabe como mais vai viver sem elas perto de você. Você não está sozinho quando aviões da vida se chocam com as torres que são firmes, que nós cremos estar. Não, irmão. Deus não corrige o carro que capota na curva. Deus tem o controle da história nas suas mãos desde o princípio, porque Ele é soberano sobre a história. Deus não estava ausente, mas Ele estava observando aquilo que o pecado destruiu, mas no seu tempo Ele agiria em favor desse homem e em favor dessa mulher. Olha o que acontece então. No capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 12, nós vamos ver esse Deus que não estava ausente, tratando o pecado de Davi. E como ele faz isso? O pecado nos cega, irmãos. E esse Davi estava cego pelos seus pecados ao ponto de achar que agora a sua situação estava resolvida. Eu me casei com Betseba. O seu filho, agora, ninguém vai julgar, ninguém vai achar alguma coisa, está tudo bem. A gente entende que os fins justificam os meios e está tudo certo, mas Deus não entende assim. Então Deus resolve vir até Davi e confrontá-lo. E que bom que Deus nos confronta. Que bom que Deus não desiste de nós, apesar de quem somos, e vem até nós e envia homens e mulheres para confrontar o nosso pecado. Foi assim com Davi. Ele enviou o profeta Natã, e esse profeta chega até Davi e conta uma história. E essa história, irmãos, ela traz elementos que provam para nós que Betseba foi uma vítima aqui. E ele conta a seguinte história, ele disse, olha Davi, deixa eu te falar uma historinha. Tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas e bois, e ele tinha tudo o que ele queria ter, ele era poderoso. Mas havia um homem pobre que não tinha nada, ele tinha uma cordeirinha, uma única cordeirinha, uma cordeirinha que comia junto dele, que cresceu junto com ele, versículo de número 3, que bebia do seu copo, até dormia com ele. Todos esses aspectos revelam o caráter de Betseba, o caráter de uma mulher que era vítima, vulnerável, uma cordeirinha simples, humilde, que era fiel ao seu Senhor, que era fiel ao seu pastor. Mas aí esse homem rico recebeu uma visita, e essa visita, ele quis fazer um jantar. Só que ao invés de pegar das suas ovelhas e do seu gado, sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e tomou. Ele usurpou o que não era seu. Ele pegou aquela ovelhinha que aquele homem, a única que ele tinha. Quando ele fala isso, Davi, cego pelo seu pecado, se inflama de ira. Porque a gente é assim, irmãos. A gente é pavão para lidar com o pecado dos outros, mas com o nosso pecado, não, imagina, eu? Que isso? Não, eu não, não pode, você deve estar falando de outra pessoa, daquele irmão lá, olha, aquele irmão, puxa vida, você já viu o que ele posta no Instagram? O que aquela irmã posta no Instagram? É por isso que está passando por essas coisas. Não, eu não. Davi se enche de ira e fala assim, olha, que esse homem morra. Ele é digno de morte. É assim que a gente trata os nossos pecados, não é verdade? Com tragédias. Esse homem precisa morrer e ele precisa pagar 4 vezes mais o pecado que ele causou a esse homem. Então Natã olha para ele, eu fico visualizando a cena, sabe? Natã assim olhando para ele, falando, todo inflamado, aí Natã abre aquele sorrisinho na boca assim, pois é, esse homem é você, Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente culpa as pessoas pelos pecados delas, mas o adúltero é você, meu irmão, no seu coração. O promíscuo é você, meu irmão, minha irmã.
que não sabe lidar com as inclinações e as seduções do pecado no seu coração e age como um pagão que se rende aos impulsos ao invés de dominar na graça e no cuidado de Deus as suas inclinações pecaminosas. Dizem que o diabo estava chorando na calçada, né? Piada de pastor, irmão, então aguenta firme aí. Diz que o diabo estava chorando na calçada e aí chegaram nele e falaram assim: ô diabo, por que você está chorando? Por que você está aí triste? Aí o diabo disse: também? Tudo eu? Porque nós somos assim. A gente culpa o diabo, a gente culpa a nossa esposa, a gente culpa os nossos filhos. A gente grita com a nossa mulher e a gente fala que o problema é porque ela está nos irritando. A gente grita com os nossos filhos e são eles que estão nos perturbando. As situações da vida, elas podem revelar a nossa dificuldade de lidar com tragédias, mas podem revelar quem somos. E esse momento da história revela um homem, o seu caráter promíscuo, um homem cego pelos seus pecados, que agora está sendo confrontado por Deus, mas não é capaz de ver a sua imundícia. Esse homem é você, Davi. E o que o profeta está fazendo é chamá-lo ao arrependimento. Não é uma confrontação para a sua morte, não é uma confrontação para que Davi fosse humilhado, como a gente pensa. Não, a confrontação de Deus nas nossas vidas, irmãos, é para produzir em nós arrependimento genuíno, para que a gente possa se voltar para Deus com urgência, porque o mundo, por causa dos nossos pecados, está desabando. Sua família está sendo destruída, sua história está desabando, mas você está cego, lutando as guerras com a força do seu braço, descobrindo como você pode resolver o próximo problema. E quanto mais você tenta, mais tragédia acontece. Então Davi, no versículo de número 13, entende o recado de Deus. E ele diz: pequei contra o Senhor. Às vezes a gente acha, irmãos, que orações de arrependimento são aquelas orações bonitas. Às vezes a gente acha que só vai desfrutar do perdão de Deus quando a gente faz aquela mensagem de oração, que a gente levanta a mão, que a gente chora com os olhos. Não, meu irmão. O verdadeiro arrependimento, ele não nasce na mão levantada ou nas lágrimas dos olhos. O verdadeiro arrependimento nasce, brota, quando Deus nos confronta e dentro do nosso coração a gente reconhece que somente Ele é o Senhor da nossa vida e que nós somos pecadores que estão perdidos longe de Deus. Pequei contra o Senhor. Natan, veja que esse homem, ele maltratou uma mulher, matou um homem. Mas em última instância, Davi percebe que o seu pecado não é só com relação às pessoas, mas em primeira instância, o seu pecado é contra Deus. Sabe por que as coisas não vão bem na sua vida? Não é porque você casou com a pessoa errada, é porque você está distante de Deus, meu irmão. É porque você decidiu viver a sua vida segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio querer. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando a gente entende que o nosso pecado é uma violência primeira contra o Senhor, então a gente pode desfrutar da coisa mais maravilhosa que existe num mundo caído, a graça de Deus. Olha a continuidade do versículo. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, você não morrerá. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez nesse momento da história você está gritando por dentro, dizendo: como assim? O abusador foi perdoado, o homicida foi perdoado. Bem-vindo à graça do Evangelho, meu irmão. A cruz de Cristo é o lugar onde pecadores são redimidos de quem são, não por aquilo que fazem, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. O que significa é que no meio do caos da nossa vida a gente pode ser homens como Davi, ou mulheres como Betseba, que estão sendo vítimas de coisas como essa, tão turbulentas.
e a gente vai desfrutar da graça e da misericórdia de Deus, seja em um cenário de vítima, seja em um cenário de abusador, não quando a gente decidir fazer as coisas do nosso jeito, mas quando a gente confessar os nossos pecados a Deus e se render a Ele. A mesa de Cristo é um lugar tanto para abusadores arrependidos como pessoas abusadas. A cruz de Cristo é o lugar onde Ele reconcilia todas as coisas que o pecado destruiu. Quer você aceite ou não, quer isso te ofenda ou não, mas na mesa de Cristo tem lugar para o estuprador arrependido e para a vítima estuprada que sofreu com essa dor, porque na cruz de Cristo todo o pecado é destruído pela graça e pela misericórdia dele. É difícil, né, irmãos? Só que, às vezes, eu e você vamos ser como os Davi, que vão achar que resolvemos os nossos problemas com o nosso poder. Mas, às vezes, até como vítimas, nós achamos que podemos resolver as coisas. Está no cenário do nosso tempo uma discussão sobre um projeto de lei que quer legitimar o aborto de adolescentes vítimas de violência sexual. E talvez isso seja muito difícil para você ouvir, mas esse é um manifesto que eu vou aproveitar para te dizer. Às vezes a gente acha que a melhor forma de resolver os nossos problemas é com mais tragédia. Não, meu irmão, não. Enquanto eu escrevi esse sermão essa madrugada, terminando os detalhes dele, eu chorei profundamente ao ler a notícia de que igrejas estão aplaudindo homens que acreditam de fato que a morte é de fato o melhor caminho para resolver as tragédias dos nossos problemas. E tudo bem se você não concordar comigo, irmão, mas a Bíblia e o Deus que eu conheço não resolve as tragédias trazendo mais tragédia aos homens, mas ela traz redenção aos homens. Não mais dor, não mais sofrimento. Jefferson, o que você quer dizer? A gente ouve um discurso desde o Éden de uma serpente, um enganador astuto dizendo para a gente que a gente vai resolver os problemas, os nossos afetos vão ser satisfeitos quando a gente desobedecer os planos, a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Desde o Éden, eu e você somos convidados a escolher a forma como a gente vai trazer satisfação e contentamento para a nossa vida. Davi tentou fazer isso por meio de uma violência sexual, por meio de um homicídio. E hoje, o nosso tempo tenta fazer isso com a pecha da restauração da dignidade humana, promovendo mais morte. Acreditando que a forma como mulheres vão encontrar satisfação e contentamento na sua vida para superar a violência é matando outra vítima, outro inocente. Me perdoe, meus irmãos, mas nós nunca vamos resolver os problemas da nossa vida com mais dor e com mais tragédia. E eu sei que esse é um chão sensível, pois se de um lado eu tenho uma mulher violentada, vítima, que sofre o abuso de um homem que deveria dar a sua vida por ela, protegê-la, morrer por ela. Do outro eu também tenho uma vítima, uma criança que também não escolheu essas circunstâncias, que não quis nascer por meio de um ato de violência. Jefferson, como a gente resolve isso no mundo caído? Como então a gente resolve o problema? Eu li o depoimento de uma atriz global, Cássia Kiss, falando sobre a sua experiência com o aborto que ela promoveu. E que Cássia Kiss, que nem é uma crente protestante, e aí a gente se reveste, da imagem protestante para dizer que a gente é o certinho. Ela disse, lamentando a escolha que fez, dizendo que quando ela imaginou que aquilo resolveria a sua dor, a sua tragédia, e faria com que ela esquecesse o que ela passou, porque ela não veria aquela criança,
ela descobriu que aquilo só lhe trouxe mais dores profundas, tristezas e sofrimentos, porque ela não era capaz de agora lidar com a lembrança da violência sexual, sem lembrar da violência que ela também cometeu contra um inocente. A gente acha que resolve os problemas da vida lidando da forma como nós queremos. A gente deixa de ser vítima para também ser um abusador de vítimas. A gente se amolda ao exemplo, porque a gente acha que vai encontrar satisfação nessas coisas. Mas dá uma olhadinha, meu irmão, no versículos de número 24 e 25. O filho dessa situação aqui, pecaminosa, morreu. Ele ficou doente e com 7 dias morreu. Nem chegou a ter um nome. Uma criança morreu aqui também. Mas no versículos 24 e 25, existe uma história interessante para essa mulher. Depois da morte dessa criança, Davi consolou a sua mulher, Batseba. Olha que curioso, até aqui essa mulher é tratada como a mulher de Urias, ela nem tinha nome. Aqui agora ela é chamada pelo seu nome. Sabe o que significa isso? Dignidade. Essa mulher não se dignificou porque ela buscou com as suas próprias mãos resolver o seu problema. Ela se dignificou porque a graça de Deus a alcançou. Olha o que acontece. Davi se deitou com ela e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor amou Salomão. No meio da tragédia, ela encontrou a esperança de um filho amado por Deus. E Davi entregou esse menino a notícia a Natã, e Natã o chamou de Gedidias, o amado do Senhor. Enquanto Gedidias significa que esse menino era amado de Deus, sabe o que significa Salomão? Salomão significa paz. Somente Deus pode trazer paz no meio do caos e das tragédias da nossa vida. Como é que eu consigo isso, Jefferson? Em meio a situações que fogem do nosso controle, a gente vai correr o risco de agir por impulso como Davi, ou vai ser tentado a vir a nossa autodefesa como Batseba foi, como mulheres hoje são. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Somente a cruz de Cristo pode restaurar todas as coisas e nos ajudar a lidar com as tragédias da nossa vida, por mais duras que elas sejam, como essa que vimos. Nos capítulos seguintes, você vai ver que esse homem, Aitofel, ele deseja ardentemente se vingar de Davi. Depois você olha os capítulos 16 e 17. Ele queria vingar a sua neta, mas ele não consegue. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vamos encontrar nas nossas ações satisfação e contentamento. Mas Jefferson, como eu posso perdoar meu abusador? Como eu posso ter um filho que é fruto de um abuso? Como eu posso descansar em Deus, que pode perdoar o abusador arrependido? Confiando que a cruz de Cristo é o único instrumento de que eu e você precisamos para nos redimir de quem somos e das tragédias que nós não podemos controlar. Inocentes não precisam morrer para que nos sintamos melhores dos abusos sofridos nessa vida, meus irmãos, por mais que seja doloroso. E sabe por quê? Porque um outro inocente já deu a sua vida para que isso não precisasse mais acontecer. Porque um outro inocente já foi desprezado para que outros inocentes não fossem desprezados. Porque um inocente morreu, aquele que é o justo, para que na sua morte pecadores, sejam eles quais forem,
fossem perdoados e vítimas pudessem verdadeiramente ser restauradas em sua dignidade. Porque um inocente morreu. Eu e você temos esperança de, embora vivendo num mundo caído, onde coisas ruins acontecem, um dia aquele que há de vir, virá e não tardará. E quando ele vier, meu irmão, isso não é história de carochinha, não é turma da Mônica, isso é real. Quando esse que é o desejado das nações vier, quando esse, o homem de dores, aquele que sofreu vier, isso que é corruptível, isso que é carnal, isso que é promíscuo, nele, na graça dele, se revestirá de incorruptibilidade, e nós seremos como ele é. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade, e nós nunca mais precisaremos lidar com a morte de inocentes, porque nós desfrutaremos de uma vida eterna que o glorifica. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você deseja hoje agarrar-se não à força do seu braço para ser redimido de quem você é, mas ao exemplo de Betseba, que apesar da tragédia encontrou na graça de Deus e no seu amor leal esperança para desfrutar de um novo recomeço, eu te convido a curvar a sua cabeça e orar comigo, depositando a sua confiança exclusivamente nesse Senhor. Deus bendito, obrigado por hoje. Talvez esse seja o sermão mais difícil que eu preguei, Senhor. As situações na vida nos levam a lugares que nós não gostaríamos de estar ou de falar. Eu não tenho dúvida que hoje aqui há pessoas em lugares difíceis na sua vida. Talvez esse sermão foi um gatilho para uma lembrança triste. Talvez não é um filho que está morrendo, mas talvez seja um casamento. Talvez seja a relação entre um pai e um filho. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a pararmos de querer resolver as coisas da nossa maneira. Porque onde nós colocamos a nossa mão, Deus, nós só trazemos tragédias. Nos ajuda a compreender que os fins não justificam os meios. Mas que apesar das dores, do caos da vida, o Senhor não está aquém. Aquele que deu a sua vida por homens pecadores, a deu antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da criação do mundo. A cruz não é um projeto do carro que capotou na estrada. A cruz é um projeto de um Deus que vem até nós, apesar de quem somos. Redime a tua igreja. Restaura esse casamento hoje, Deus. Que homens e mulheres hoje possam, não na força do seu braço, mas na graça do arrependimento, confessarem que estão distantes de ti e têm pecado contra o Senhor. Muda a nossa história e nos dá novos começos de perdão e de redenção e de dignidade para desfrutarmos de uma nova vida em ti, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meus irmãos.